Olá pessoal, eu encontrei umas anotações. De vez em quando a gente vai lá, aquelas coisas guardadas, né, antigas. Na época que eu estava buscando, né, pesquisando as coisas, eu tive dando uma olhadinha, achei as explicações muito interessantes. Embora eu já tenha feito vídeos falando sobre raiva, ódio, que eu falo sempre, né, dentro dos vídeos, mas agora falar um pouco aqui diferente, vou ler até. Eu não lembro porque eu não escrevi a fonte onde eu encontrei isso. Ou o livro, ou se foi na internet, ou se foi canalização, não... Porque eu não tinha esse hábito, tá? Antigamente eu não dava importância porque eu nem pensava que um dia eu iria fazer vídeos, né? Então nunca me preocupei em escrever a fonte de onde eu retirava isso. O que me interessava sempre e que me interessou é o conteúdo, né? Bom, então vou me afastar. Então vou falar hoje sobre ódio, raiva, inveja, medo, culpa, olho gordo, maldição e luxúria. Bom, então falar sobre o ódio primeiro. O ódio. O ódio é mais forte que a raiva. É direcionada de forma letal. Letal, né? Ou seja, pode causar a morte. Vou só abrir essa porta aqui, porque eu não tenho muita comodidade, né? Porque o quadro não pode ficar longe. Eu tenho até um espaço aqui vazio, mas não posso chegar isso para lá, porque senão vocês não vão enxergar. Então, ele é mais forte que a raiva, direcionado de forma letal, pode acoplar desencarnados, atraindo magias. Aqui, quando eles falam, pode acoplar. Quando a pessoa está com muito ódio, chega a ela seres das trevas. E muitas vezes acoplam mesmo nele, né? E também há desencarnados com ódio de pessoas encarnadas. E aí, eles, através de conhecimentos, não são todos, né, que tem, mas podem também fazer mal a essa pessoa a quem eles odeiam. Então, aqui está se tratando do ódio em que o encarnado tem por alguém encarnado, ou um desencarnado tem ódio por um encarnado, tá? Esse sentimento, essa negativo de ódio, ele gera desequilíbrio geral
do processo de divisão celular e pode criar o início de um câncer. Os chakras do plexo cardíaco, são os mais afetados e, às vezes, a coluna e a região aqui cervical. E gera outras doenças. E quando desencarna, se ficar aqui preso na Terra, vai continuar com aquele ódio contra alguém que ele tem aqui, né? Ou irá ser levado pelos trevosos lá para o umbral. Ou, se o ódio for muito grande, poderá ir lá mais para baixo que o umbral. Perto do núcleo, né? Perto do núcleo da Terra. Bom, vamos agora conhecer mais a raiva, né? A gente escuta falar, tô com uma raiva de fulano. Até você vê novela e você fica com raiva do artista, porque ele está fazendo um papel de uma pessoa ruim, né? Alguns anos atrás, houve uma artista, uma atriz, que foi agredida na rua porque ela fazia um papel de uma pessoa muito ruim, e essa pessoa que ficou com raiva, ocasionalmente ela se encontraram ali casualmente, passando na rua, e ela foi e agrediu, com toda a raiva que ela tinha, a atriz. Então a raiva é destrutiva, é ígnea, fogo. Provoca fraqueza e doenças. Pode matar. Pode atrair muitos desencarnados que sentem ódio, raiva, inveja, etc. Esse elemental, ele chama essa energia elemental. Esse elemental fica preso ao fígado, quem tem raiva. Pode gerar cirrose, pode atingir a linha gástrica, quer dizer, uma úlcera. Pessoas que não aceitam certas coisas geralmente acabam ficando com úlcera, ou fica com raiva da outra, né? E pode acontecer a mesma coisa que acontece com ódio. Podem se acoplar a essa pessoa, depois ela pode ir para um umbral. Vamos agora falar sobre a inveja. A inveja é um vampirizador de energia e delapilador dos bens materiais. Deixa só. Eu, por curiosidade, quando era mais jovem, de vez em quando, não fui muitas vezes, deixa eu pensar aqui, 3, 4 vezes o máximo. Essas mulheres que jogam búzio, carta, por curiosidade, e todas elas diziam que eu tinha inveja, só que eu não acreditava muito nessas mulheres, então elas diziam sempre a mesma coisa. E disseram lá outras coisas, que uma fala a mesma coisa que a outra. E eu tive uma amizade com uma senhora que trabalhou em centro espírita e ela não perdeu a mediunidade, ela continuava com a mediunidade dela e eu ia visitava, amizade só. Mas ela era assim, se eu falasse, por exemplo, em alguém da família, né? Ela começava a dizer, ela é isso, é aquilo, ou fez isso, fez aquilo, gratuitamente, eu não perguntava nada.
E ela então confirmou que eu tinha muita inveja, não só da família, mas de pessoas que me conhecem, sem nomear, não nomeio um santo, né? Mas ela disse que eu tenho muita inveja. Quer dizer, uma pessoa que não estava ganhando nada. Aí eu digo, bom, aí ela está dizendo a verdade realmente, ela não está ganhando nada com isso, não está ganhando dinheiro. E aqui está, ó, vampirizador, uma energia vampirizadora e delapiladora dos meios materiais. Sempre tive dificuldade. Cheguei a ficar de uma maneira que eu até achei que era karma, né? Fiquei de uma tal maneira que não tinha nem dinheiro para comprar uma escova de dente. Comi durante algum tempo só arroz e feijão. E aí eu tive as doenças que eu teria agora, comecei a ter com antecedência por falta de alimentação. Quer dizer, a gente come, mas falta muita coisa, né? Legume, fruta, verdura, aquelas coisas, né? É o que acontece com essas cestas básicas. Dá o básico, mas e o resto? E as pessoas às vezes não ficam bem alimentadas, né? A inveja atua no chakra umbilical e plexo solar, mas pode estar acoplado nas costas da pessoa na altura renal e uncral. Uncral não entendo, não sei onde fica. Renal é perto dos rins. Então essa inveja pode ser inveja na profissão que a pessoa tem. Os amigos podem invejar porque você pode morar num apartamento melhor que o dele. As tuas amizades você pode gostar, por exemplo, de se vestir bem, mesmo que não tenha muito dinheiro. Mas você vai lá no brechó, compra uma roupa e está parecendo até que você comprou lá, né? Na loja cara. E as suas amizades começam a invejar. Geralmente elas elogiam. Você hoje, tá bacana, Observe o jeito da pessoa falar. Às vezes a pessoa aprecia e não diz nada, gosta até da roupa da pessoa e não diz nada. Mas aquela que te elogia muito, e toda hora te elogiando, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. E você fica todo vaidoso ou vaidosa, né? Então a inveja, ela é uma energia que vem, né? Então, se você for uma pessoa muito receptora, você não sente, mas vai te fazer mal. E também a pessoa que inveja a outra vai sofrer as consequências também, né? Como está aqui, o chakra e tal. Vamos falar agora do medo. O medo produz fraqueza. Por isso que a espiritualidade e os extraterrestres do bem ensinam que não devemos ter medo de nada. Porque aqui diz, produz fraqueza. E o que é que acontece? A gente fica fraca. Quem sente medo fica fraco. Aí somos perturbados pelos trevosos, que se aproveitam, né? Os magos negros principalmente, se aproveitam da gente, porque eles querem todo mundo para o lado deles. Então começa a buzinar na nossa mente, ficamos enfraquecidos, à mercê, né? O medo dá desânimo, pode dar até depressão. Produz fraqueza de caráter e síndrome do pânico e similares, depressão, insegurança,
interferência no campo emocional, relação com fanatismo no passado. Ataca a linha do plexo básico, lá atrás na nossa coluna, lá embaixo na nossa coluna, porque retira energia direta da pessoa, retira e do duplo etérico, do duplo astral, como é que chama? A energia Kundalini, a energia criadora, o ectoplasma, retira esse ectoplasma que a gente tem. Retira a energia direta da pessoa e com isso acopla a pessoa às energias do umbral. Geralmente, ao dormir, a pessoa é tragada para o umbral, onde existe uma parcela dela presa nessa realidade. Ou seja, aqui fala umbral, mas não é bem assim. O nosso corpo é desdobrado, é levado ao laboratório, dos magos negros, e aí eles fazem o que quiserem. E realmente, muitos ficam uma parte lá. Por quê? Ficam uma parte lá, e ele vai se sentir mais enfraquecido ainda, e às vezes sente coisas no corpo, porque os maus estão lá fazendo coisas lá nessa parte que ficou lá da pessoa, para ela sentir de propósito. Pode sentir fisgadas, coceiras, má disposição, mais cansaço, desânimo. O medo é terrível, o medo atrapalha a evolução da pessoa. Agora vamos para a culpa, né? Culpa. A culpa, quando a pessoa sente culpa, ela gera incapacidade e falta de autoestima, altamente destrutiva e compassiva, que deixa a pessoa com muitos obsessores suicidas que estão lá no umbral e atacam diversos pontos do corpo. Pode escolher órgãos, membros. A culpa faz o seguinte, também dá doenças, tá? Dá depressão. Aí a pessoa morre. Vamos dizer que nesta vida ela não fez coisas erradas e está tudo bem, é alegre, feliz. Morre, falece. Quando falece, vem tudo na consciência. Até mostra para ela, né? Olha o que você fez. Olha o que você fez com essa pessoa, olha o estado que essa pessoa ficou por sua causa. Aí, a consciência dele vê a culpa, e se ele for uma pessoa, vamos dizer, normal, né? Que não for das trevas, que não tenha seus pensamentos voltados para as trevas, mas pisoteou isso e aquela outra pessoa, passou por cima, fez o que não devia e não sentiu remorso. Mas ao falecer, começou a sentir, depois que viu, tomou consciência. Essa pessoa não lembra de se auto-perdoar e dizer: nunca mais eu quero fazer uma coisa dessas com ninguém. Não. Essa pessoa fica só pensando: o que é que eu fiz? Eu fui culpado porque fulano está naquele estado. Meu Deus, o que é que eu fiz? Ele fica sempre com esse pensamento. Aí ele vai lá para as trevas, por causa dos pensamentos. Pode não ser de imediato, pode levar algum tempo, pode levar 1 ano, 2 anos. Acaba indo, porque ele fica sempre assim. E aí o que é que acontece? Ele vai perdendo os corpos sutis. Ainda está com o perispírito e continua com aquela culpa. Ele vê que não pode fazer nada, então ele fica se culpando,
até que a energia dele fica tão baixa, que o perispírito cai aos pedaços. Então, se você pudesse ver uma pessoa dessa está perdendo o perispírito, você veria, por exemplo, perispírito tem um corpo igual a esse material. Aí você veria um corpo faltando fígado, um braço, parte do cérebro, que vai caindo aos pedaços, até cair completamente. Quando cai completamente, se forma um casulo, Dentro daquele casulo, vai se transformar, me parece que é conforme a primeira... Como é que eu vou explicar isso para vocês? Porque nós temos vários planos de vida quando somos criados. Somos mineral, vegetal e animal. Então forma-se, vamos dizer, um animal ali, que pode ser um vibrião, uma serpente, pode ser um réptil e acho que outros animais. Eu acho que deve ser, ele está regredindo, então ele vai regredir para aquela forma animal. Depois, aquilo vai sofrer uma outra transformação e vai se transformar num ovoide, porque nós já fomos um ovoide quando estávamos sendo criados. Então, a gente fica assim. Mas o mental ainda está lá. Aqui dentro está a partícula do Pai, Mãe, Criador primordial, e o mental está lá. Uns ainda ficam com o mental funcionando pouco, e outros quase que perdem totalmente. Aí o que acontece? Vai lá para aquele monte de outros ovoides e vai ser usado pelos magos negros. É isso que acontece. Então, quando uma pessoa tem culpa de alguma coisa, ela tem que se auto-perdoar. E se puder fazer alguma coisa, pedir por aquela pessoa que ele fez mal, aos espíritos benevolentes, ele pede, né? Vamos agora para o tal do olho gordo. Está relacionado com objetos materiais, mas parecido com a inveja, né? Cobiça. Olho gordo é a mesma coisa que cobiça, né? Utilizado em segredos herméticos do magismo para destruir uma pessoa e retirar-lhe todos os recursos materiais. Esse elemento entra no cardíaco e no cérebro e às vezes pega o frontal, e a nuca pode estar acoplado no sistema mucoso central e aos 7 chakras do corpo. É uma magia negra terrível, né? Inveja, porque ele não pode fazer o que o outro pode. Por exemplo, uma pessoa não tem o que fazer, fica todo dia na janela, olhando. Bairro pequeno, rua quase sem movimento. Aí começa, olha lá, a vizinha lá, olha a vizinha. Anda num luxo, olha só a roupa, olha só isso, olha só. E olha o outro lá. Porque a inveja está relacionada também com fofoca, com o olho gordo. E a pessoa é fofoqueira também. Olha lá o carro.
que luxo! Olha! A pessoa que não precisa pedir coisas emprestadas e pede porque ela tem inveja do outro que tem, ela não precisa pedir, mas pede emprestado, porque tem inveja. E tem dinheiro, ou se não tem, tem dinheiro para comprar, mas vai pedir. Porque quer pegar o negócio do outro, do vizinho. Deixa eu ver se eu escrevi esse aqui. Maldição. Maldição é quando roga uma praga. Me rogaram também uma praga. E eu passei, né, dificuldade financeira. A pessoa disse para mim: hás de vir aqui pedir uma côdea de pão. Família, gente de família. E pega, hein? Maldição. Diversos elementos, conforme o grau de raiva ou mesmo ódio com que foi consagrada. Aí eu não sei se foi ódio ou... E por uma coisa que mal interpretada. A pessoa interpretou errado. E não havia como explicar. A pessoa que não ouve o que a pessoa fala, né? Então, e desejou isso. O que mais prevalece é a forma pensamento ou forma sentimento. Sentimentos descontrolados são mais fortes que um pensamento com controle e disperso. Dentro de uma maldição que pode deixar séculos de geração a geração, existe, às vezes, o acoplamento da própria pessoa que a proferiu depois de sua morte, o que faz dessa alma um fantasma perene que deve ser doutrinado. Então, a própria pessoa que desejou isso morre, e ela criou, que nós somos co-criadores, né? Então ela criou um tipo fantasma com isso. E depois, quando ela às vezes encarna, aquele fantasma vem e acopla nela, e ela vai sentir aquilo tudo de novo. Esse elemento se acopla a todos os chakras e corpo paralelos e entra na ressonância dos medos e culpa. Atua sobre o campo eletromagnético do registro íntimo do corpo causal. Vamos então ao último, a luxúria. Disfunções adquiridas no decorrer das encarnações devido ao mau uso da energia sexual. Ligação com os seres umbralinos, incubos e sucubos. Um é feminino, outro é masculino. Seres de perversidade sexual podem se acoplar e levar a pessoa a ter desequilíbrio sadomasoquista e antinatural e atrai milhares de egrégoras negativas ao nosso campo áurico. Quando há falta de amor no ato sexual, geramos filhos com completa desarmonia. Então esses sucubos, eles começam, e não precisa ser só sucubos e incubos, seres aqui encarnados, que não conseguiram sair da Terra e está aqui o espírito deles. Quando veem que uma pessoa só pensa em sexo, né? Fica desvairada, não pode passar sem sexo. Eu conheci uma mulher que ela dizia que não podia passar, ela ficava aflita. Então, isso é luxúria. Não está se falando de promiscuidade, né? Luxúria é uma coisa, promiscuidade é outra. Então vem esses de noite e eles transam.
Eu tive amizade com uma senhora, bem mais velha do que eu, ela já faleceu. Ela dizia que o marido ia de madrugada, ela acordava, e ela, não sei, ela dizia que era o marido, né? Vai ver que era um sucubo, um incubo, né? Mas ela dizia que era o marido. E ficava atrasando nela, que ela ficava enojada, que ela se levantava para ir se lavar lá, e no banheiro se lavar, a coitada. E o que é que eu hei de fazer? O que eu hei de fazer? Eu não sabia quase nada de espiritualidade, já trabalhava em centro, ela me perguntava. Aí eu dizia, bota isso, bota o coisa com carvão, mas eu creio que ela tinha pensamentos, ela podia ficar pensando muito no marido, eu dizia, não pense no seu marido. Ela podia chamar, se era ele mesmo, ela pensando muito no falecido, sentindo falta do falecido, aí pronto, aí ele ia lá, né? Porque nem todo mundo sai da Terra, nem todo mundo vai para o umbral, nem todo mundo vai para as colônias, gente. Espíritos ficam aqui presos, às vezes, milhares, centenas de anos aqui, presos. E é isso. Eu, quando escutava falar nisso, sucubus, incubus, eu ficava assim, será mesmo? Mas quando depois ela me contou aquilo, ela nem sabia disso. Aí eu disse, é verdade, o negócio é verdade mesmo. E é isso, senhores. Então, sempre ficou acrescentado, né, mais alguma coisa. As informações e o estudo é assim, elas vêm sempre aos pedaços, né? Nunca vem tudo completo, né? Porque eu tenho vídeos aí no meu canal que fala sobre ódio, raiva, inveja, cobiça, mas não tenho de luxúria, não fiz de luxúria. E nem de olho gordo, fiz de inveja. E qual é a outra? Fiz da culpa também. Pode não estar escrito no vídeo culpa ou isso, mas dentro do que eu estava informando, veio esse assunto, né? Então tem por aí, nos meus vídeos tem. Senhores, então eu fico por aqui, depois vai ter mais alguma coisa, deixa eu ver aqui. É para não encher muito a cabeça aí de vocês, eu não coloquei outras coisas, mas a gente vai depois. Avareza, preguiça, o que é que acontece? Fanatismo, o que é que acontece? Perversidade, rancor. Rancor é diferente de raiva, viu? Depois para uma próxima, tá? No próximo vídeo a gente vai estudar sobre isso. Então, senhores, tudo de bom para vocês. Até o próximo.